queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Foco Cristão. Deus tem mais uma palavra para falar conosco, ao nosso coração. Eu já te peço que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, comente aí, deixe seu like e me ajude a fazer essa obra de Deus aqui no YouTube, amém? Inscreva-se no canal se você não é inscrito e assista o vídeo até o final e assim você vai estar me ajudando a continuar a fazer a obra de Deus aqui dentro. Amém? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acreditam que Deus ainda revela pecado oculto no meio do templo? É isso que a gente vai ver agora em Ezequiel, no seu capítulo de número 8, versículo de número 3, logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. Como eu disse, como eu fiz uma pergunta no começo, vocês ainda acreditam que Deus revela pecado em oculto àqueles que estão praticando os mesmos no meio do templo ou dentro do templo? Pois é. Ezequiel, capítulo de número 8, versículo de número 3, assim nos diz a palavra do Senhor. E estendeu o que parecia uma mão e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo, que provoca o ciúme de Deus. Irmãos, não é brincadeira. Para a gente entender, quando Ezequiel escreve isso, ou escreve essas visões que Deus mostra para ele, que em espírito ele entende que é como se fosse uma mão em espírito pegando pelos seus cabelos e levando a ele em espírito até Jerusalém. Deixa eu explicar aqui para vocês, para que vocês venham entender. Na verdade, Ezequiel ele não estava em Jerusalém. Na verdade, Ezequiel ele era um dos exilados que foram levados em cativeiro pelo rei Nabucodonosor, na época em que muitos de Judá foram levados em cativeiro. A tribo de Judá, eles saíram da presença do Senhor, passaram a servir deuses pagãos, a praticar idolatria, e aí Deus permite que o povo de Judá, a tribo de Judá, eles sejam levados cativos pelo rei Nabucodonosor. Mas há um detalhe nisso tudo, que enquanto Ezequiel ele está preso, ele está cativo, ele está longe de Jerusalém, mesmo ele estando na Babilônia, quando ele foi levado pelo rei Nabucodonosor em cativeiro, mesmo ele estando lá na Babilônia, fora de Jerusalém, mas cativo lá na Babilônia, Deus pega Ezequiel em espírito, leva ele até Jerusalém em espírito e mostra todas as abominações que o povo e os sacerdotes estavam praticando, sabe aonde? Dentro do templo. Então Deus mostra, pelo zelo que ele tem ainda por Jerusalém, mas ele mostra tudo aquilo que está sendo praticado. E o impressionante é que os sacerdotes, os anciãos daquela época, a própria Bíblia vai dizer que eles praticavam. E sabe o que eles diziam? Eles diziam assim, uns aos outros: vamos fazer porque Deus não está vendo. Deus estava vendo as mulheres que choravam prestando culto a Tamuz, que era um deus pagão. Deus estava vendo os sacerdotes, o povo, virando as costas para o altar e adorando o Deus Sol. Deus estava vendo todas essas abominações e cada vez que ele levava Ezequiel e mostrava a Ezequiel o que estava acontecendo, ele dizia: tá vendo tal coisa que está sendo praticada? Pois é, chega mais para cá que eu vou mostrar coisa ainda pior. Mostrava essa coisa pior, essa abominação pior e falava: tá vendo isso? Tô, Senhor. Pois é, vou te levar aqui, você vai ver coisa pior ainda do que isso. Ou seja, Deus estava vendo tintim por tintim, detalhe por detalhe que estava sendo praticado ali. Não é diferente dos dias de hoje, não. A gente pensa que é, mas não é não. Tem muita gente em cima de altar. A palavra de Deus fala que Deus permitiu que Judá fosse levado cativo. Sabe por quê? Porque os altares do Senhor
estavam todos corrompidos. E Deus mostrava também essa situação que estava acontecendo lá em Jerusalém, para mostrar que também estava tudo corrompido, tudo desordenado. A mesma coisa acontece hoje em dia. Irmãos, pode ler a Bíblia, para você ver se eu estou mentindo. Vê lá se Estevão foi escolhido de qualquer forma. Vê os requisitos que tinha para Estevão ser diácono. Hoje em dia, as pessoas querem colocar obreiro de qualquer forma em cima dos altares. Hoje em dia, pastores, porque aqui eram sacerdotes que estavam cometendo essas abominações. Eram os anciões, o povo e os sacerdotes. E diziam, Deus não está vendo. Hoje em dia tem muitos sacerdotes corrompendo os altares do Senhor. Coloca o obreiro de qualquer forma. E sim, eu não estou falando que ninguém não erra porque ninguém é perfeito, irmãos. Agora, uma coisa é misturar santo com profano. Outra coisa é você ter temor a Deus. Uma coisa completamente diferente é você saber que a pessoa está errada, o obreiro está errado, não querer corrigir, querer passar a mãozinha na cabeça, só por causa do que o dízimo é maior. Tem muitos altares corrompidos. E o mesmo Deus que viu que estava sendo praticado em oculto lá em Jerusalém, mesmo estando Ezequiel na Babilônia sendo cativo, e ele mostrava a Ezequiel, levava a Ezequiel, o mesmo Deus vê hoje tudo que está acontecendo. Rapaz, se você, pastor, que diz que é pastor, que toma conta de ministério aí e acha que você está fazendo, porque hoje eu vou falar aqui a verdade, o que eu escuto mais hoje em dia é o seguinte: a gente tem que saber que a igreja é de Jesus. Sim, a igreja é de Jesus, mas na hora que colocar as regras, ninguém lembra de Jesus. Na hora de passar a mão na cabeça de gente errada, ninguém lembra de Jesus. Eu estou falando para quem quiser ouvir e quem quiser ver esse vídeo e ver que a carapuça servir, fica à vontade, pega e usa. Mas, do mesmo jeito que a igreja é de Jesus, a gente tem que saber que a gente tem que administrar como Jesus administraria. Não é de qualquer forma. Porque tem gente que dizendo que a igreja é de Jesus, mas quer colocar as próprias regras. Eu já vi gente dizendo que, não, é só um louvor, não tem nada a ver. Tá fazendo para Deus, mas não tem nada a ver. Eu não entendo isso não. Que Deus que vocês estão servindo não. Ou que Deus é esse, ou senão Deus mudou. Porque se Deus não preza mais, eu estou falando aqui com muito temor, e Deus conhece o meu coração. E Deus sabe que eu estou falando de uma forma irônica. Então Deus mudou. Se ele não preza mais pela santidade dele, que se outrora, antigamente, para entrar no Santos dos Santos, tinha que ter toda uma preparação, toda uma purificação, porque Deus sempre prezou pela santidade dele. E hoje em dia, pode subir no altar, tá lá dirigindo culto, ser obreiro, de qualquer forma, e alguém chegar e falar assim, mas não tem nada não, porque é só louvor. Tem nada não. Louvor é para quem? Então vocês estão contando para os homens. Mas pode ficar tranquilo, que o mesmo Deus que viu tudo sendo praticado em oculto, e pessoas que diziam, bora fazer porque Deus não está vendo. Deus estava vendo, Deus mostrou para o profeta e as consequências veio. Então, todos os sinais estão aí, Jesus está voltando e as consequências estão vindo. Quer brincar? Brinca. Quer levar as coisas tudo na brincadeira? Continua levando. Mas um dia a gente vai prestar conta. E o que eu falo sempre, eu vou repetir mais uma vez. Eu não vou ter como olhar na face do Senhor e dizer, eu não sabia, ninguém me falou nada. Porque ele vai dizer, não sabia? O meu servo lá te avisando, a minha serva te avisando. Como ele disse para muitas pessoas lá atrás, ele vai fazer uma pergunta, está escrito. Vocês não leram? Não viram a minha palavra? Não viram o que estava escrito? Você se lembra o que ele perguntou para Nicodemos? Se lembra não? Tá bom, vou refrescar sua memória aqui agora. Ele perguntou assim, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ou seja, era uma pessoa que ensinava a palavra de Deus e não sabia que as pessoas, para herdar o reino de Deus, ele tinha que nascer primeiro. De que renascer primeiro, aliás, matar a velha criatura e agora seguir um estilo de vida diferente. É porque tem muitos pastores aí, muitos líderes aí hoje em dia que acho que esqueceu disso. Acho que esqueceu que as coisas, para fazer as coisas de Deus, pelo menos ali, principalmente o obreiro que está ali na frente,
que é para dar exemplo, tem que nascer, ser uma nova pessoa, ser uma nova criatura para fazer as coisas de Deus. E aí qual o risco de Jesus, naquele grande dia, fazer a mesma pergunta? Ué, tu não sabia não? Se sabia, por que estava ensinando todo mundo tudo errado? Por que estava aceitando as coisas erradas? Por que estava passando mãozinha na cabeça? Você não leu o que Pedro disse? O que Pedro escreveu? Que é melhor agradar a mim, que é melhor agradar a Deus, do que agradar aos homens? Porque você ficou com medo de homem ficar bicudo para você quando você falasse a verdade? Porque você ficou com medo de homem virar as costas para você e quando você falasse a verdade você se preocupou mais com o que o homem iria pensar de você do que o julgamento desse grande dia? Então, fique esperto, porque Deus vê. Deus vê quem está fazendo a obra séria, quem está levando na brincadeira. Deus está vendo você, pastor, que está preocupado mais com o dinheiro do que com almas. Deus está vendo tudo. Pode ter certeza. Um dia essa brincadeirinha sua, seja pastor, seja presbítero, diácono, missionário, evangelista, seja quem for, tá brincando com as coisas de Deus, um dia a fatura chega. E cuidado, você pode faltar dinheiro no seu bolso para você pagar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com essa palavra. E se for da permissão de Deus, a gente se encontra no próximo vídeo. Se assim o Senhor Deus nos permitir. A paz do Senhor, Deus abençoe.